Extrato doutrinário. O extrato que se vai ler representa tudo quanto foi até hoje revelado em matéria espiritualista. É a súmula de todas as grandes revelações. Portanto, cada leitor, segundo seu grau de cultura espiritual e de intuição, penetrará mais ou menos no templo da sabedoria, com a leitura que irá fazer. Ler e meditar, tal é a ordem a seguir, porque o envolvimento forçará a compreensão, a penetração cada vez mais ampla e profunda. Assim é a síntese, ler para compreender e compreender para ler melhor, a fim de extrair todo o conteúdo possível das chaves do conhecimento, da origem, do processo evolutivo e da sagrada finalidade da vida. Deus, a essência do universo, o primeiro estado que se revela como luz, glória, poder, amor, ciência e presença. É impessoal, acima de formas, porque é espírito absoluto. Essa divina essência em si mesma tudo engendra, sustenta e determina. Tudo em Deus mesmo é. Nele tudo começa, movimenta e atinge a sagrada finalidade. Portanto, o divino monismo é o conceito ideal. O divino monismo vem sendo ensinado desde as mais remotas grandes revelações, isto é, desde o védico hermetismo, tendo encontrado em Pitágoras o seu expositor e em Jesus Cristo a sua síntese integral. Luz divina. A luz divina é o segundo estado. É a energia ou substância, e dela surgem os mundos e as formas. Nela começam as mônadas ou centelhas espirituais a se movimentar. Assim como o adensamento da luz divina resulta em matéria sólida, assim mesmo o espírito atravessa toda a gama dos reinos e das espécies para chegar a ser um dia puro e sábio. A involução da divina essência resulta em luz divina e em toda a chamada criação. Era e é para os conceitos antigos o sacrifício de Deus, a descida vibratória, o emanador a se apresentar como emanação, como universo exterior, em forma de seres e de coisas, de leis e de virtudes. A luz divina é o começo da emanação, o berço da relatividade, o começo da manifestação. Espírito e matéria. Os espíritos, as mônadas espirituais, começando antes da matéria densa, atravessam reinos e espécies, vão evoluindo intimamente, vão revelando a origem divina, o céu interior, o grau crístico. Assim como o primeiro estado é acima de mundos e de formas, assim é que almas vão, aos poucos, retornando agora em plenitude de consciência ao estado de pureza integral, tendo por corpo astral a luz divina, que é a aura crística. Na descida, o corpo astral se torna denso e opaco. Na subida, torna-se diáfano e brilhante. Os Cristos são mônadas que evoluíram, que se conscientizaram, que realizaram a sintonia com o Pai Divino, com o primeiro estado, ostentando astralmente a luz divina. O grau ideal é o crístico, porque a centelha tornou-se pura e sábia, a ponto de transformar o corpo astral, o carro da alma, em luz divina. Da substância mais profunda ao sólido mais denso que se possa imaginar, a matéria nunca é mais do que serva do espírito. Ela deve servir, deve ser sempre instrumento de serventia evolutiva ao espírito, seja qual for o plano em que se encontre o espírito em sua escalada evolutiva. Lembramos que estes conceitos são remotíssimos, já eram ensinados muito antes da vinda do Cristo inconfundível. Mundos e formas.
Os mundos e as formas existem pelo universo infinito em fora, em caracteres de infinidade. As humanidades explicam o porquê da existência dos mundos e das formas. Quem puder observar, encontrará espíritos por todas as partes, fazendo a sua evolução ou cristificação, ou então já em estado crístico, constituindo aquele organismo administrativo chamado comumente de providência, porque o Pai Divino rege a chamada criação através de leis fundamentais e do organismo crístico ou providencial. Leis e Cristos. A chamada criação, composta de espíritos e de matéria, é regida por leis íntimas. Todavia, no plano espiritual, existem as organizações administrativas espirituais, começando naquele alto organismo chamado Providência Divina, que é o organismo crístico, vem descendo pelos escalões hierárquicos, pelos mundos e pelas formas, atingindo até os pontos mais ínfimos da chamada criação. Lembramos, todavia, que sem lei não há Cristo. Portanto, como a palavra o diz, providencial é o legal, sendo os Cristos ou diretores planetários as altas inteligências que filtram a lei, que filtram a vontade de Deus, o poder equilibrador do todo e das partes. Tudo começa em um, tanto os seres como as leis. Começa em um e desdobra-se ao infinito para a nossa razão de seres relativos. Entretanto, Deus é em si completo, é total, sendo para si mesmo finito. A lei de unidade explica a de diversidade, porque a diversidade é questão apenas de formas de manifestação da unidade. Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos são o reflexo intelectual da lei de equilíbrio universal. A força equilibradora do universo tem a sua expressão intelectual na lei de Deus. Por isso mesmo, quem transgride mandamentos se indispõe com a força equilibradora e terá que reequilibrar sem apelação. Lembremos que a lei de Deus é a trilha dos Cristos planetários, isto é, os Cristos jamais seriam Cristos se fossem contrários à lei de Deus. Eles encarnam a própria lei, dão-lhe execução a fim de serem modelos divinos. A lei de Deus tem 3 sentidos: moral, amor e revelação. A moral harmoniza e dignifica, o amor sublima e diviniza, e a revelação adverte, ilustra e consola. A lei data, na Terra, dos primeiros Budas, tendo sido retransmitida várias vezes no seio das raças, dos povos e no curso das eras. Muito antes de Rama, que passa como sendo o primeiro grande revelador, já tinham existido vários Budas. E a lei de Deus, que convida o Filho a se fazer espírito puro ou espírito verdade, assim como o é o Pai Divino, data dos primeiros Budas ou grandes reveladores. Para amar a Deus em espírito e verdade, importa que o Filho se eleve por evolução à condição de espírito e verdade. E para chegar a viver o primeiro mandamento, importa ir vivendo os outros 9 mandamentos. A lei é o evangelho integral. A lei jamais será derrogável, porque a moral, o amor e a revelação jamais passarão, ainda que passem os mundos físicos. Cristos planetários. Os Cristos planetários são designados entre aquelas mônadas ou centelhas que ultrapassaram as leis planetárias. Segundo o conceito de 7 céus e mais um, o que seria o 8º céu que é o céu crístico. Ali habitam os já puros e sábios, aqueles que transformaram o corpo astral em luz divina
e que formam aquele organismo chamado Divina Providência. Deus, por essas almas puras, rege o cosmo, as formas e as vidas. Cristo Homem. Cristo Homem é o Cristo planetário quando encarnado. Além de representar o Pai Divino ou o primeiro estado, representa a centelha plenamente evoluída. Traz o chamado espírito de dons, ou mediunidade, sem medidas. Nasce, produz sinais e prodígios, fala do reino que não é material ou do mundo, e depois de morrer volta como ressurgido, para dar mostras da imortalidade e da gloriosa finalidade da vida. Por força da mediunidade sem medida, produz fenômenos que a seguir ficam sendo comentados, afirmados e negados. Todavia, depois de revelar a verdade, o caminho e a finalidade gloriosa da vida, fica acima de discussões, enquanto que os tutelados vão evoluindo, vão afirmando e negando, vão atirando a pedra contraditória. Não é fácil reconhecer todas as divinas virtudes que um Cristo contém e significa, mas é muito fácil notar a estultícia dos que discutem o Cristo, afirmando e negando, quase sempre encarando tudo pelo prisma da contradição. Um dia, porém, a evolução tudo demonstrará, e por essas alturas a discussão termina e o amor e a ciência prevalecem nos antigos contraditores. Os mais prudentes tratam de executar a lei de Deus, isto é, tratam de cultivar a moral, o amor e a revelação, porque sabem do que deu o Cristo divino exemplo. Os menos prudentes negam no Cristo mais isso e mais aquilo, semeiam erros e escândalos pelo que virão a responder. Evolução. A evolução da centelha espiritual é natural, obedece a processo evolutivo simples, através dos mundos e das formas. A densidade da matéria varia de muito, as leis de meio também, havendo fartura ambiental para tanto, sendo o espírito imortal, evolutível, responsável, reencarnável, comunicável e habitante universal, quanto antes chegar a conhecer essas leis simples e quanto mais fizer questão de viver simplesmente, tanto melhor para si próprio. Depois de entrar na espécie hominal, quando a razão aflora e deve aumentar no rumo da intuição plena, os piores defeitos, os mais agravantes, são o egoísmo, o orgulho, a inveja, a falsidade, a mentira e a traição. De modo geral, tudo quanto está contido na lei de Deus, como contradição à lei de harmonia. Quem saiu da essência divina deve procurar a ela retornar. Quem se apega ao reino dos mundos e das formas, por certo marcha em sentido contrário, retardando a chegada libertadora. Importa conhecer e discernir, pois os rudimentos do mundo material costumam enganar, e não pouco. É do Cristo inconfundível a lição, aquela que diz realmente onde está o reino do céu, e reino do céu que não virá com mostras exteriores. Em si mesmo tem o Espírito os dois reinos, o positivo e o negativo. A aprender a discernir é o primeiro passo, enquanto que realizar é a marcha total e final. Resumindo, o processo evolutivo tem por função integrar a centelha espiritual no grau crístico, situá-la acima de mundos e de formas. Responsabilidade. A centelha começa completamente isenta de consciência própria. É vida e não sabe. Com a evolução vai transitando pelas fases. Dos automatismos inconscientes, passa para os automatismos instintivos, envereda para a razão e nela, agora muito mais ligeira, vai invadindo a esfera intuitiva até chegar à intuição plena no grau crístico. A responsabilidade vai aumentando, portanto, na razão direta do conhecimento de causa.
Quando dizemos que a lei de Deus é a trilha dos cristos planetários, não estamos fazendo obra de misticismo. Todos virão, um dia, a saber o seguinte: ela é a matriz dos livros sagrados, porque é o Evangelho integral. Para as ciências e para as artes, envia o Pai Divino grandes mestres, mas para ensinar a cultivar a moral, o amor e a revelação, envia o Cristo planetário, o divino modelo. Toda a lei se resume em amor. E nos mundos inferiores, importa que o amor se apresente como renúncia, porque sem ela, ninguém chega a triunfar sobre o reino do mundo. Revelação. A comunicabilidade dos espíritos é lei comum, tanto nos mundos físicos como nos planos extrafísicos. Os 7 céus e mais o chamado 8º céu enveredam pelas subdivisões, e a revelação funciona plenamente, necessariamente, a começar do céu crístico ou do céu providência. Os departamentos funcionam e fazem a mensageria necessária. O Espiritismo é tão velho como a chamada criação. Os grandes iniciados. Antes da vinda do Cristo inconfundível, que há um tempo devia cumprir 2 funções, teve a humanidade terrícola seus grandes reveladores ou grandes iniciados. Não foram fundadores de religiões, mas sim relativos reveladores da verdade. Os Budas, Rama, os Vedas, Hermes, Moisés, Krishna, Zoroastro, Apolo, Orfeu, os profetas, Sócrates, Platão, Confúcio, etc., foram verdadeiros e indispensáveis precursores do Cristo. Entretanto, as verdades reveladas ficarão sempre dentro dos cenáculos esotéricos, sujeitas a juramentos e a enigmas. O Cristo inconfundível. Além de trazer o batismo de Espírito, ou tornar a revelação de alcance geral, ou para toda a carne, demonstrou há um tempo a evolução natural das almas e a finalidade gloriosa das mesmas, na ressurreição que apresentou após a crucificação. Um Cristo é sempre um espírito que comanda a matéria, que não é por ela comandado, vindo com a mediunidade sem medida, como já estava anunciado nos profetas, nasceria, viveria e ressurgiria em virtude e por força de acontecimentos mediúnicos. Todos os espíritos, por evolução, virão a ser médiuns completos. Num Cristo, saiba-se, o espírito é divinizado e a matéria é sublimada. Cada qual medite sobre isto, que a cada um cumpre ir conhecendo leis e virtudes. E lembre-se de que é um Cristo em fazimento, em fermentação ou preparo, alguém que tem em si o reino do céu, todo o esplendor espiritual. Jesus devia ressurgir dos mortos e vir em espírito a fim de batizar em revelação, a fim de deixar a excelsa doutrina que se fundamenta em moral, amor e revelação. Ninguém veio antes para isso, nem depois, até meados do século XX. A obra do Cristo é inconfundível e os contraditores não ficarão prevalecendo, porque o testemunho lhe vem do Pai Divino e não dos contraditores. Aquele que não tem máculas no corpo astral ou que tem como luz divina, por certo não macula o corpo físico, e com isso possibilita a mediunidade um campo imenso de ação. Mediunidade. É nos fundamentos divina lei de relações. Ela age como agente de ligação, ela opera aquilo que o homem terrícola não pode ainda compreender. Nos altos planos, ela sintoniza o filho com o pai. Ela é intuição plena. Ela transforma o filho em verbo ou vontade de Deus. Na chamada criação, toda ela desempenha função indispensável. Na humanidade terrícola, muito raramente apresenta intensidade sequer medíocre,
por causa da muita inferioridade humana, onde a moral e o amor vivem em regime de miséria. Por certo, a revelação se apresenta raquítica. Muitos daqueles que dizemos grandes médiuns não vão além de grandes criminosos em severos trabalhos de ressarcimento. De todo e qualquer modo, cumpre jamais blasfemar contra essa virtude. Lembre-se cada qual que ela é muito mais respeitável do que parece à primeira vista. E não se esqueça de que Jesus veio com ela sem medida, tendo aí explicação os fenômenos que produziu, tão intensos que o mundo humano, vulgar ou inferior, procura negar ou explicar a seu modo e gosto. Cristianismo. O cristianismo é a doutrina deixada pelo Cristo planetário, fundamentada na moral, no amor e na revelação. É o batismo de revelação ou de espírito, é a demonstração da origem, do processo evolutivo e da sagrada finalidade da vida. O cristianismo é o programa completo, porque o Cristo é a teologia completa. No Cristo estão todas as leis, as anímicas e as cósmicas, as espirituais e as materiais. Depois dos grandes iniciados, sempre aparece o divino exemplo, o Cristo anímico, a fazer conhecer a função do Cristo cósmico, da centelha que, por evolução, superou todas as leis inferiores. O Apocalipse conta a história do divino triunfador, da centelha divinizada, o ponto final da escala evolutiva. O Cristo não é para ser adorado, babujado, lambido, feito objeto das 1001 aplicações formalistas e idólatras, clericais e comercialistas, assim como fazem os religiosismos e os sectarismos da terra. O Cristo é para ser compreendido como a síntese da evolução espiritual e material, pois representa o espírito divinizado e a matéria sublimada. Cristianismo é, pois, escola de cristificação. Se os homens transformaram-no em coisa idólatra, ao espiritismo cumpre restaurá-lo. Necessidade e dor. A necessidade para o espírito começa a ser sentida e inteligentizada ao entrar no reino animal, mas a vida do espírito antes de entrar no grau crístico, antes dele situar-se acima de mundos e de formas, é um verdadeiro programa de necessidades. A necessidade é a lei que o força a evoluir, que o tange no sentido de estar melhor, que o obriga a mudar de situação e de condição. A dor é apenas a necessidade elevada a um grau mais intenso, é uma falha de caráter muito agudo, é uma lacuna mais sentida. Em condições normais, a necessidade não chega a ser dor. Com o trabalho normal e sadio, resolve-se sem dilacerações e sem exageros, sem nenhuma explosão de violências. Quando os homens forem simples e prudentes, por certo serão menos egoístas, menos orgulhosos, menos sensuais, menos materialistas e menos brutos. E a lei da necessidade conduzirá os homens ao píncaro crístico, sem haver a ingerência da dor. O trabalho. É o trabalho, em síntese, a movimentação intra e extra do espírito, a fim de se desenvolver. Existir e movimentar é a lei da vida, e quem se movimenta no seio da lei de harmonia, certamente sofre menos e chega primeiro ao ponto crístico. No exterior, no mundo formal, trabalhar é extrair, movimentar, manufaturar, fabricar, distribuir e utilizar. Quando a espiritualidade reinar, certamente não haverá choques entre as diferentes condições e situações sociais, havendo perfeita distribuição de trabalho e rendimento.
trabalho é função divina, é necessário à evolução, à eclosão crística. O trabalho é a lei que ensina o mutualismo, que faz respeitar a própria necessidade, que obriga a reconhecer a necessidade alheia. A fraternidade encontra no trabalho ou no produto do trabalho a sua oportunidade de intervir, o seu instrumento de se fazer valer. Renunciar é o modo mais amoroso de trabalhar, porque trabalhar pelo gosto de servir, de ser útil, é realmente uma obra divina. O trabalho nos mundos superiores é encarado como oração, por isso mesmo se constitui organismo, por isso mesmo que não aumenta a uns nem diminui a outros, porque os deveres são distribuídos pelo critério das necessidades e pelo gosto de ser útil. Ninguém tem o direito de se dispensar do trabalho, porque todos têm necessidade a atender e obrigações sociais a cumprir. Seja patrão, o Estado, seja patrão, o simples irmão, há sempre muita responsabilidade no ato de fazer trabalhar e na obrigação de remunerar. Somente Deus é Senhor de tudo e de todos, havendo, portanto, muita responsabilidade em dar serviço e em tomar serviço. Importa que o trabalho seja encarado de maneira a mais moralizada possível, a fim de a vida jamais tomar aspecto sacrificial. O aspecto sacrificial da vida nos mundos inferiores tem por causa a falta de respeito pela própria vida. Uns querem ser mais do que outros, tomando os bens do mundo como fator de ordem hierárquica, quando a verdadeira hierarquia reside no amor e na ciência, tem base nas virtudes imortais. Na Terra, ainda não houve organização perfeita para efeito de aplicação do trabalho, do fator evolutivo, porque nunca houve globalmente respeito pela função de viver. Vida não quer dizer miséria e sacrifício. Vida significa integrar a ordem divina, significa participar de Deus. E na Terra, o viver ainda é, para muita gente, a chave de todos os sacrifícios por falta de respeito pela sagrada origem de tudo e de todos. Mandantes e mandados, por falta de melhores conhecimentos espirituais, transformam o trabalho em instrumento de lutas e de choques, de perseguições mútuas sem proveito para ninguém, porque a lei de harmonia reage por ordem, não toma conhecimento de partidarismos quando é vilipendiada. Pode-se conhecer o grau de adiantamento de um mundo, de sua humanidade, pelo processo de trabalho que nele funciona. Em nenhum mundo superior o trabalho representa sacrifício, porque ninguém abusa do direito nem do dever de trabalhar e de fazer trabalhar. O trabalho não serve de explorador do indivíduo, nem da coletividade, porque extrair, elaborar, dividir e consumir toma a feição de ato religioso, de atuação espiritual, de oblata ao sagrado direito da vida. A Terra é o mundo em que os irmãos, por causa dos rudimentos do mundo, das riquezas passageiras, se esfolam e se marcam tristemente perante as leis de causa e efeito. Na Terra, trabalhar não é participar do honroso fenômeno de viver, porque pouco ou nada sabem os seus habitantes sobre a origem divina, o processo evolutivo e a sagrada finalidade da vida. Na Terra, ainda tomam os bens exteriores como principais, esquecendo por isso mesmo que no túmulo cessam as riquezas do mundo e começam a funcionar rigorosamente as responsabilidades adquiridas. 1 minuto depois da morte, empregados e patrões nada mais são, sem ser filhos de Deus, irmãos que terão ou não cumprido bem com a função de viver no plano carnal. Cessa tudo quanto é formal e grosseiro, mas ficam de pé
as responsabilidades. Quando se fala em mundos e em formas, trata-se de bancos escolares, nada mais, nada menos. Condições e posições representam oportunidades de aprendizados e de aperfeiçoamentos. Através dos mundos e das formas, o espírito aprende a valorizar o emanador, a emanação, as virtudes e as leis regentes. É importante não esquecer esta realidade, porque ninguém atinge o grau crístico sem passar pela prova dos mundos e das formas. E tudo isso representa apenas programa de trabalho, pois é impossível haver evolução espiritual sem a intervenção do trabalho. Logo, nunca se encare o trabalho como oportunidade de uns explorarem a outros, de uns fazerem de outros apenas escravos ou objeto de prevenções criminosas. Do ponto de vista material, do meio ambiente onde o espírito deve movimentar os seus poderes e as suas virtudes latentes, a fortuna é a terra, o capital é o trabalho e o patrão é o espírito já humanizado. Quando todos souberem honrar a função de viver, de participar da ordem divina, o trabalho será uma oração e os bens derivantes do trabalho sobrarão para todos. A natureza doada por Deus aos filhos terrestres é para lá de pródiga. Não sejam miseráveis de espírito os homens, que a miséria ninguém atingirá, nem a pobres, nem a ricos, nem do plano carnal, nem no mundo espiritual, para onde passam as contas que sobram do mundo, contas que jamais deixarão de sobrar, pois o plano material tem fim, mas o espírito nunca terá, ficará sempre para responder pela sua conduta. Espiritismo. Já dissemos o que foram as iniciações antigas, o trabalho dos Budas, de Rama, dos Vedas, de Hermes, de Cristo, de Moisés, de Zoroastro, de Orfeu, etc. Já expusemos o Cristo inconfundível, o exemplo da lei vivida e a expressão perfeita do ponto a que deve atingir o espírito e da sublimação da matéria, da física e da astral, totalmente comandadas pelo Espírito divinizado. Por ser o cristianismo a lei vivida, é moral, é amor e é revelação. Assim foi que viveu o cristianismo, a excelsa doutrina até o ano 325, quando foi corrompido pelo Império Romano, a quem a moral, o amor e a revelação não poderiam interessar de maneira alguma. Houve, pois, dali em diante, perfeito predomínio das trevas sobre o mundo ocidental. Em nome de Deus, do Cristo e da verdade, todos os erros foram cometidos, temporais e religiosos. Não foi por acaso, não foi pelo gosto de um império despótico e sanguinário que a excelsa doutrina se viu constrangida e logo mais liquidada. Tudo acontecera por força da lei de causa e efeito, ou em consequência dos martírios sofridos pelo precursor, pelo Cristo e seus seguidores. O crime gera crimes, os atos jamais esquecidos, bons ou ruins. Foi pura questão kármica a vinda de toda a corrupção de tudo quanto surgiu da cidade dos Sete Montes. E com o vencimento dos tempos, surge a hora da reposição das coisas no lugar. Aparecem no mundo os trabalhadores da restauração. Depois do grande conclave do século XIV, presidido pelo Cristo planetário, vieram ao mundo aqueles reformadores que se chamaram Wycliffe, João Hus, Lutero, Giordano Bruno. Eles deveriam abrir caminho por entre os dogmas. Eles deviam enfrentar a Inquisição. Eles dariam a vida para conseguir a liberdade de culto e a tradução dos livros sagrados, a fim de que, na hora precisa,
a maior eclosão mediúnica se desse na história do planeta. Depois de conseguidas as bases, depois de amadurecidas as ideias, voltam os missionários da restauração à carne, arrastando após de si o grande Pentecoste, a volta do batismo de Espírito, aquilo que o século XIX observou, aquilo que é o Espiritismo, estabelecido sobre a eclosão mediúnica e organizado à custa dos informes advindos através da comunicabilidade dos Espíritos. Isso tudo foi motivado pela ordem dada por Jesus. Foi o trabalho em curso, assim como está sendo, que resultou na codificação, do mesmo modo como se irá completando, pois Kardec não poderia ter feito mais do que lançar as linhas basilares da restauração. Elas repousam na moral, no amor e na revelação, nos três sentidos da lei de Deus, do código fundamental, de que um só ceitil jamais deixará de ter cumprimento, porque os mundos poderão passar, mas a moral, o amor e a revelação nunca passarão. Mediunismo. Sem haver o mediunismo, a comunicabilidade dos espíritos, como poderia haver o espiritismo? Quem poderia dizer ao certo de quando data a comunicabilidade dos espíritos? Em consequência dessa realidade, pois o mediunismo tanto pode ser exercitado a favor como contra a lei de harmonia, surgiu a codificação da doutrina para que a revelação nunca fosse cultivada à margem da moral e do amor. Espiritismo é mediunismo cultivado em bases de amor e de moralidade, isto é, em caracteres evangélicos, uma vez que o exemplo do Cristo é a lei de Deus dinamizada. Quem se dispuser a cultivar a revelação, que o faça em termos de moral e de amor, pois do contrário ficará sujeito ao predomínio dos elementos trevosos. Nem tudo deve servir aos homens de boas intenções. Cristificação. A evolução é, em princípio, automática, isto é, começa obedecendo às leis de impulsão natural, onde prevalecem os automatismos, primeiro inconscientes e depois instintivos, transitando daí para a razão, para enfim ir surgindo nas alturas da intuição. Cristificação é o nome total da evolução, do começo ao fim. Porém, cumpre assinalar, é mais próprio chamar de processo de cristificação ao período consciente, ou aquele que começa a vigorar com a entrada na espécie humana, quando vem de tomar conhecimento da lei de Deus. Antes, não havia responsabilidade moral, mas depois começou a haver, isto é, na razão direta em que foi se tornando conhecedor. Passou a ser mais responsável. Para o espírito encarnado, o primeiro mandamento é a súmula da lei, porque amar a Deus em espírito e verdade significa estar integrado na condição de plena espiritualidade. Significa ter atingido o grau crístico. Os livros sagrados ou evangelhos nunca podem ser mais do que análise da lei de Deus. É importante saber isso, para não cair em falhas e contradições, até mesmo ridículas. Por quê? Em verdade, há muita gente que se julga sábia, que joga bem com a pedra contraditória a si mesma enganando, e aos incautos também, sem se aperceber do ridículo em que milita, sem tomar conhecimento das responsabilidades que amealha, pois toda e qualquer contradição é obra de truncamento, é serviço prejudicial à evolução das almas. E quem prejudica a evolução, a entrada do conhecimento da verdade, certamente por isso responderá. No divino modelo, não houve contradição nem para nascer, nem para viver, nem para obrar sinais e prodígios, nem para morrer na cruz, nem para ressurgir dos mortos. O mediunismo sem medida andou em tudo,
para fazer conhecer até onde pôde o desenvolvimento íntimo elevar o Filho de Deus. O Espírito de Deus. No profetismo, assim se chamava o dom mediúnico. Aquele que era médium, como agora se diz ou chama, diziam dele que tinha o Espírito de Deus, ou que tomava parte no poder divino, por isso mesmo que era filtro da vontade de Deus. Espírito Santo e Espírito da Verdade, tanto foi o nome aplicado à mediunidade como aos espíritos comunicantes. A maioria dos escritores sacros, tanto no Velho como no Novo Testamento, chama anjos aos espíritos comunicantes. Outros dizem apenas espírito, dizendo outros que eram espíritos santos. Entretanto, mediunidade é uma coisa e espíritos comunicantes é outra. Quanto ao espírito sem medida, de que Jesus fora o único anunciado a ser dele portador, trata-se da mediunidade, aquele que veio dar feição generalizada ao cultivo da revelação e que veio representar o Filho cristificado, Senhor da matéria e não escravo da matéria. Veio com o dom mediúnico sem medida, porque a isso todos os filhos de Deus chegarão, por desenvolvimento ou evolução. Caso contrário, seria tudo menos divino modelo. O Espiritismo perante a Bíblia. 3 fatores preponderantes apresentam toda a revelação: espíritos encarnados, espíritos desencarnados e mediunidade. Se for agradável a alguém dizer que o Espiritismo é a revelação, o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos desencarnados, então o Espiritismo data de quando data a humanidade. Seja como for, o Espiritismo é a chave das revelações, de todas elas, e não apenas desta ou daquela, pois a mediunidade, os encarnados e os desencarnados andaram sempre de parceria em todas as grandes revelações. Sendo a lei de Deus a matriz dos livros sagrados, pelo fato de ter fundamento na moral, no amor e na revelação, ela mesma dá provas de tudo quanto afirmamos, tanto bastando para isso que cada filho de Deus se faça cultivador de seus 3 sentidos. Demais, se Jesus fez dela a sua trilha, o seu roteiro, porque os seus tutelandos não poderão fazê-lo, serão acaso mais do que o paradigma? Contradições. A bibliografia mediúnica está empanturrada de contradições. Cada comunicante, tendo lá os seus conceitos próprios, por ser imperfeito, vai fazendo deles distribuição. Quem os ler que saiba ficar de sobreaviso, pois falam pessoalmente e não em nome de Deus ou da diretoria planetária. Em Deus e no Cristo não existem contradições, mas nos homens e nos espíritos comunicantes sobram as contradições. Cumpre, pois, aprender com Paulo aquela grande lição que manda ficar com o que é bom, dispensando o restante. Não é muito difícil fazer isso, já que no Cristo temos o modelo perfeito e na lei temos os fundamentos doutrinários. Afinal de contas, sabem até que ponto poderão subir as contradições desde que se lhes dê bastante apoio? A grande verdade. A grande verdade é que cada filho de Deus, cada mônada espiritual, deve tornar-se um Cristo por desenvolvimento íntimo. O védico hermetismo já ensinava isso muito bem, tendo Pitágoras sido o grande expositor dessa realidade. O Cristo inconfundível, o derramador do Espírito sobre a carne e aquele que veio representar a medida integral espiritual e materialmente, deu-lhe integral apoio. Como trilha a seguir, todos recomendaram amor e sabedoria, ainda que, por qualquer circunstância, quisesse alguém negar essa grande verdade, de nada aproveitaria, de nada adiantaria, porque contra Deus nada pode prevalecer. Assim é pela vontade de Deus, assim convém saber e realizar.
a ordem que fora transmitida. Todos os movimentos de grande alcance, aqueles que fazem mudar a feição do mundo, têm origem nas ordens que emanam do plano diretor, atingindo a humanidade encarnada por meio dos escalões hierárquicos das ordens inferiores que a elas se encontram ligadas. A ordem que vem do alto naturalmente se estende pelas esferas interiores, penetra os recantos do mundo astral ligado à crosta e, a seguir, invade a própria crosta. Reunidos os imediatos do Senhor, foi ordenado que se conjugassem os esforços, a fim de que todas as grandes revelações se unissem para se apresentarem como revelação integral, tendo por base os 3 sentidos da lei da matriz dos livros sagrados, que são a moral, o amor e a revelação, a fim de que, ora em diante, toda a carne venha a se integrar nos domínios da harmonia, do amor e da sabedoria. Assim foi que, reunidos os grandes iniciados, como os chamam, sob a direção magnânima do Cristo planetário, os mesmos foram induzidos a programar a grande e inadiável unificação, apresentando a doutrina integral, amalgamando todas as revelações em uma só divina revelação. E como da lei nenhum ceitil jamais passará, mesmo que passem os mundos e as formas, foi então iniciado o movimento, nos altos planos da vida, a fim de se irem realizando na face da Terra e nas esferas astrais mais próximas, o programa de unificação, de aglutinação doutrinária. A maior, a verdade que livra, é aquela verdade que se encontra no imo de cada filho de Deus, de cada mônada espiritual, porque o espírito em si mesmo deve evoluir, deve atingir aquele brilho que está muito acima de qualquer outro, que nenhum sol do universo pode igualar. A luz divina, que é o brilho da mônada evoluída, somente pelo espírito pode ser refletida, é a luz do grau crístico. Espiritismo não é uma doutrina pelo fato de haver sido codificado. Diga-se antes que ela foi codificada pelo fato de ser a verdade em expressão doutrinária. Se o Cristo inconfundível tantas vezes disse que a doutrina vinha do Pai e não dele, muito mais ainda assinalou o codificador, o Elias que devia vir repor as coisas no lugar, que apenas fora o secretário dos Espíritos reveladores. Cumpre não confundir a verdade em si com o trabalho do seu expositor. O expositor existe em função da verdade, e não a verdade em função do expositor. Assim como o Cristo se colocou na posição de servo da verdade, assim mesmo agiu o codificador ao apresentar o trabalho dos Espíritos reveladores. Quer seja, pois, falando aos bem-intencionados, como aos mal-intencionados, a realidade é que, através da mediunidade, o mundo espiritual continuará forçando o homem ao conhecimento das leis universais ou gerais. Ninguém irá deter a marcha dos contatos mediúnicos, da revelação, dela que sempre foi, assim como é, e nunca deixará de ser, o alicerce da verdade revelada. Para eliminar o espiritismo, a alma das revelações, seria necessário eliminar todos os grandes iniciados, terminando por eliminar o Cristo, aquele que veio com o poder revelacionista sem medida, a fim de tornar toda a carne herdeira da graça consoladora. Consequentemente, na hora em que as legiões do Senhor planetário trabalham para unificar os homens no seio da verdade, pelo conhecimento das leis fundamentais, seria bom que os homens, por medida de prudência, tivessem em mente todos os grandes mestres, todos os que se revelaram mais pelos valores da iluminação interna, conjugando esforços no sentido de espalhar a luz da verdade a todos os homens de boa vontade. A era que vem, uma nova responsabilidade também trará.
Como rótulos e aparências não prevalecem em face da lei da harmonia, melhor será que cada um procure a verdade acima de tudo, esquecendo facções, títulos e aparatos exteriores. Aquilo que finda no túmulo certamente não edifica no céu, e nós temos visto muito e muito que aqueles menos luzentes por dentro são precisamente os que mais fazem questão de aparentar por fora. Lei de hierarquia. Dela ninguém se desligará, porque a evolução é lei comum, abrange a tudo e a todos. Cumpre saber que é para cima e para frente que se deve marchar. Entretanto, através do mediunismo, por mal compreender certas leis, é grande o número dos que usam ou se empregam mal, procurando ligações com os planos inferiores, nem sempre para atrair seus elementos ao conhecimento e ao cultivo da lei de Deus, ou do exemplo vivo do Cristo. Se é certo que para cada trabalhador há o seu trabalho, e para cada trabalho o seu trabalhador, muito mais certo é que a lei de Deus nunca passará, e tanto mais a moral e o amor representarão maior soma de responsabilidades, quanto mais os filhos de Deus se entregar ao cultivo da revelação. Quem mais conhece e emprega leis, tanto mais se faz responsável. Cogitar de cultivos mediúnicos corresponde, portanto, a aumentar a soma das responsabilidades. Não nos enviaram a fim de falar aos religiosos do mundo, mandaram falar a linguagem da moral, do amor e da revelação, sem pensar sequer nos interesses subalternos de quem quer que seja dos senhores de credos, quer seja dos escravos de fanatismos sectários. Desde remotos dias, bem sabes, a mediunidade vem estando entre os homens encarnados e desencarnados, vem prestando o seu trabalho informativo, e se alguns a fizeram parecer sectária, aqui estamos para dizer que ela mesma jamais o foi, não é e nunca será. Seja fiel o trabalhador e verá que a ferramenta é de todo cheia de lei, de graça e de verdade. Se te perguntarem pela tua cor religiosa, dize como Jesus, que tinha a cor branca da verdade que livra, por ser aquela verdade interior, conhecida e posta a funcionar à base de plenitude espiritual, de excelsa consciência cósmica. Se te sentires ainda pequenino, incapaz de largos voos, lembra-te de que o bom Deus não te pede sacrifícios, mas apenas bondade, toda aquela bondade que já esteja ao teu alcance. Não te ouvides da escada de Jacó, daquela maravilhosa lição, porque ao cimo chegarás, sem dúvida, subindo lenta e seguramente. Não te esqueças de Deus, porque és dele filho. Não te esqueças da lei de Deus, porque ela é a trilha dos Cristos. Não te esqueças do teu Jesus Cristo, porque ele batizou em revelação. Não te esqueças da revelação, porque ela adverte, ilustra e consola. Não te esqueças de ti mesmo, porque és um universo no seio do infinito. Não te esqueças do próximo, porque também és apenas um próximo. Não te esqueças do amor, porque o amor total é o próprio Deus. É o começo que nunca finda e é o fim que sempre começa. Não te esqueças de olhar para dentro e para fora e para dentro, porque assim reconhecerás e viverás no seio da unidade divina, ela que te fornece o princípio, o movimento e a finalidade. Não te esqueças do trabalho, porque sem ele tudo seria estagnações e trevas, abismo de alma e angústia de coração. Eis a linguagem do Espiritismo. Daquele Espiritismo que começou a falar através dos primeiros Vedas e Budas, que veio ensinando através de todos quantos foram sendo enviados pelo Cristo planetário,
que nele mesmo teve sua expressão máxima e que agora se apresenta reposto no lugar, feito a luz que deve iluminar as almas e encaminhá-las ao reino do céu, que está dentro de cada filho de Deus e que não virá de fora, porque terá de vir de dentro pelos caminhos do amor e da sabedoria. Antes de dizeres sim ou não à doutrina consoladora que se apresenta no mundo em forma orgânica pelo esforço dos grandes iniciados de todos os tempos, que assim obedecem ao chamamento de Jesus Cristo, pergunta a ti mesmo o que representas em matéria de moral, amor e revelação. Se por acaso te julgares acima de tudo isso, acima dos grandes mestres e acima do Mestre inconfundível, trata então de fazer mais, muito mais, pois é certo que muito mais te será pedido quando deixares o mundo das formas densas. Nosso convite beira apenas aquele outro, procura ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Mais do que nunca, o mundo está cheio de confusões e de contradições. Quem, porém, destronará o amor, a moral e a sabedoria quando deverão ser conjugados e transformados em ação? Seria impossível conhecer alguma coisa em matéria de verdades transcendentes para, ao mesmo tempo, ignorar a lei que rege as hierarquias, as responsabilidades que se definem segundo o grau evolutivo, conforme os conhecimentos adquiridos. É para a frente e para o alto que se deve marchar. Vê, pois, o quanto te cumpre discernir, selecionar e aplicar. Todavia, quantos são os cultivadores da revelação, os que exercitam o mediunismo, que sabem aprender e a quem devem a obrigação de ensinar? Não é certo que muitos e muitos, pensando seres simples e humildes, nada mais fazem do que ceder à superstição e fetichismo, obedecendo a elementos de bem inferiores condições? Quantos são os que, julgando estarem sendo fraternos, nada mais fazem do que mancomunar com as baixas práticas mediúnicas? Amor e bondade. A bondade é o amor total dinamizado. Quando chamaram Jesus de bom, ele respondeu que bom só Deus o é. Realmente, se faltar a bondade, é impossível haver a aplicação do amor, porque o amor encontra na bondade o meio de se exprimir. A bondade é espontânea, é pura, nunca é astuciosa. Ela é o bem pelo bem, jamais visa recompensas, ainda que passem os mundos e as formas, porque de fato passarão. Para aqueles que se forem cristificando, a realidade é que a bondade nunca jamais passará, porque ela é o amor total do Pai Divino que aos filhos cumprirá executar, uma vez que indicados a comandar mundos e humanidades. Lê o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, antes de leres os 12 e o 14, que tratam das mediunidades e de suas aplicações. Deus é o amor total que reside em nossos fundamentos, pela bondade exercitada entre irmãos. Pelo amai-vos uns aos outros é que atingiremos o estado de unidade, a sintonia com o Pai Divino. Por isso mesmo, embora todos os religiosos falem muito em amor, somente os espíritos conscientes é que o vivem, e vivem o amor e provam que o exercitam, porque são capazes de atingir os píncaros da abnegação, os extremos gloriosos da renúncia. Pode imaginar o amor fora da bondade e a bondade fora do amor? Entretanto, sabe, religiões e sectarismos a ninguém recomendam perante Deus. Quem recomenda é o amor aplicado, é a bondade vivida nos atos sociais.
Ser bom no dizer do Cristo inconfundível é para quem já galgou o píncaro evolutivo e já se encontra fora das lides carnais. Uma vez embutidos na carne, até os cristos receiam de si mesmos, temem o perigo das tentações. Põe nisto muita atenção.